Vem chegando o verão, um calor no coração. Chegando o verão, calor no coração. E esse vídeo é uma retomada de vídeos aqui do canal, porque a estação pede que a nossa energia seja canalizada nessa época do ano. Como é a época onde a natureza extravasa, transborda a energia que ficou sendo cultivada durante o ano inteiro no interior, a gente consegue ver manifestações da essência de muitos seres, sejam da natureza, né, com um sol muito quente, grandes trovões, inversões, né, da temperatura muito fortes, sejam nas pessoas ao nosso redor, extravasando, materializando, sentindo as emoções à flor da pele, como a gente consegue constatar no carnaval, em algumas crises de ansiedade que a gente tem visto as pessoas passarem ou passando. E a gente precisa entender apenas esses processos como uma manifestação de uma energia e não como algo que precisa ser contido, reprimido, guardado a 7 chaves. A primeira reflexão que eu quero fazer com esse vídeo é que a gente se permita sentir o que a gente sente, que a gente se permita ter alguns fluxos, ímpetos interiores que vêm à tona nessa época do ano para promover, sim, a materialização de uma transformação sonhada lá atrás. Seja lá atrás em outras épocas da nossa vida ou alguns meses atrás, alguns planos que a gente ousou fazer, construiu mais timidamente, mais reservadamente, compartilhou, né, um pouco com alguns amigos e pessoas próximas e que agora recebe uma facilidade de vir à tona pela energia do verão. E eu digo isso porque para os chineses é a estação onde o coração como órgão e o intestino delgado como víscera que executa, põe para fora as grandes potências desse órgão que é o coração estão abertos, mais sensíveis, mais potentes na sua função. Isso significa que tudo que o coração rege vai estar mais vulnerável, ou mais ativo, ou mais visível. Para os chineses, né, esse órgão ele abriga a nossa consciência, o espírito, aquilo que é possível ter noção, clareza dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso propósito maior. Muitas práticas de manutenção da saúde, de equilíbrio, são visadas para manter uma consciência mais estável, para manter a clareza das nossas ações, dos nossos planos. Então, essa época do ano, a gente está tendo consciência de coisas que talvez a gente não percebia antes. Ou, pelo contrário, uma busca inconsciente, né, que às vezes a gente não tem clareza sobre o que está acontecendo, mas que está se manifestando num ímpeto, numa inquietação, numa agitação, numa ebulição interna. Então os sintomas de calor podem ser vistos, uma aversão à temperatura quente, uma agitação para dormir, uma dificuldade de aprofundar o sono. O coração rege o sono e esse aquietar do espírito e da mente e da consciência, mas também a falta desse calor em alguns organismos também vai estar mais aparente, como uma letargia, uma lentidão física, uma apatia. Ao mesmo tempo que a pessoa se sente assim fisicamente, os pensamentos, essa consciência se agita no ímpeto de tirar a gente desse lugar da falta de energia. Então, às vezes, a gente vê uma certa lentidão numa pessoa e nem imagina que dentro dela tá tudo cozinhando. Esse pensamento tá frenético, tá repetitivo. E aí como que a gente vai fazer de orientações aqui para lidar nessa época do ano? A gente vai ter tanto que lidar com esse calor, que pode ser excessivo, pode vir para a pele, em algumas alergias, pode se manifestar sim em crises de pânico, em taquicardia, em dificuldade de respirar. Então a gente vai lidar com esse calor, fazendo essa energia descer, se nutrindo mais, ingerindo mais líquidos, mais alimentos de cor vermelha, mais frutas vermelhas nessa época. O suco de melancia, nessa época do ano, é um remédio sem igual para essas pessoas que estão lidando com esse calor, essa agitação da consciência, essa fala, né? Tem gente que entra numa crise de ansiedade e dispara a falar. Não é à toa que eu tô aqui gravando esse vídeo com mais facilidade nessa época do ano, porque é como se a gente pudesse canalizar essa fala que o coração expressa de alguma maneira, conectando as pessoas ao redor e abrindo espaço para as transformações na nossa vida. Então, esse calor a gente lida
dessa maneira, canalizando e fazendo aquietar. A gente vai publicar aqui, então, na lista de vídeos, exercícios tanto de fazer assentar essa energia, de dissipar isso que está frenético, procurando um espaço, como também de captar essa energia. E falando em captação de energia, é a melhor forma e cultivo dessa energia da gente lidar com a falta desse yang, a falta dessa energia no nosso corpo nessa época do ano. Tanto a manifestação fora e dentro, precisando de energia para que a gente faça minimamente as nossas atividades nessa época do ano. A captação de energia é tão importante quanto um alimento benéfico que a gente vai escolher, quanto um repouso com uma qualidade benéfica. A gente precisa entender que se a energia está baixa, se eu estou retendo líquido, se eu estou com uma lentidão, eu preciso que algo de fora me ajude e me estimule. Então, algumas pessoas têm a necessidade de tomar o café todo dia, o café preto, aquele que liga o nosso corpo. A gente pode substituir isso para não entrar numa grande ebulição ou aliar a esse café alguns chás, alguns tônicos da nossa saúde. Nessa época do ano a gente não precisa tomar o chá tão quente, né? Os ditos suchás, sucos e chás, ervas na nossa alimentação vão ajudar esse sabor do coração que é o amargo e que está no café e no chocolate amargo, trazendo essa vitalidade interna. Então busquem ervas amargas, busquem ervas que trazem um tônus, né, para nossa circulação. Isso vai ajudar muito as pessoas que sentem a energia mais baixa nessa época do ano. Uma grande coisa que pode ajudar muito é quem sente a energia mais baixa, tome sol na lombar. Escolha um dia desse onde vai estar mais ensolarado e coloque as costas para receber energia. Muitas pessoas fazem isso numa posição para o sol e meditam junto, trazendo a energia para o centro do corpo. Mas só de você tomar o sol nas suas costas e principalmente lombar, onde está o rim, onde é esse órgão dentro da nossa fisiologia que enraiza o coração, que dá saúde e vitalidade para esse órgão do coração também, a gente vai estar fortalecendo não só o rim, mas a nossa capacidade de armazenar e fazer uma grande reserva de energia para períodos mais difíceis. Para, por exemplo, se eu estou guardando mais energia, num dia que a temperatura inverte e passa do muito frio para muito calor, ou como a gente tem visto, faz calor o dia inteiro e no final do dia vem uma frente fria com uma grande chuva, a gente não fique doente e não se sinta vulnerável. Tanto as invasões, né, de gripes, resfriados, as virais e bacterianas, quanto também as invasões de vento frio nas costas, porque as pessoas estão indo dormir, está muito quente e no meio da noite isso esfria, invadindo as camadas musculares e o nosso corpo. Então, muitas formas de contratura muscular são porque a gente está vivendo muito calor e uma inversão térmica acontece e a gente perde essa capacidade de responder ao que está fora. Isso no nível muscular, energético, mas também no nível emocional. Então, muitas transformações têm acontecido agora, de vida, de propósitos, e se a gente tem reserva de energia, se a gente tem essa âncora interna do coração, do espírito, a gente consegue passar por essas situações sem tanto abatimento físico e emocional também. Então, uma forma da gente lidar com as adversidades que aparecem fora, não só nesse período, é fazer esse cultivo de energia. Então, que vocês possam acessar esses exercícios que a gente vai postar aqui no canal, como uma forma também de se preparar para momentos de adversidade, dificuldade, mas também momentos de plena energia em ebulição com a realização daquilo que a gente tanto sonha. E lembrando que agora, 23 de fevereiro, a gente vai ter uma consulta coletiva em medicina chinesa, abordando o tema do verão e dos sintomas que pioram com o calor. A gente vai estar aprendendo massagens, vai estar aprendendo que alimentos são esses que a gente precisa ingerir, quais são os melhores chás de acordo com cada tipo de pessoa e de organismo, e entendendo quais são as situações onde a gente pode se proteger, guardar essa energia para passar por esses períodos. É uma consulta que vai abrigar e vai abrir espaço também para compartilhar as sensações, o que as pessoas têm tido e vivido, para que a gente possa trilhar um caminho também baseado no que a gente está precisando para a nossa saúde e não apenas algo que fica muito
muito externo e distante. Tem um caráter de aula, mas tem um caráter de vivência e de troca sobre esses sintomas que tanto fazem mal pra gente no cotidiano, mas que podem ser resolvidos às vezes facilmente com uma rotina sendo estruturada para que a gente possa ter uma saúde melhor. Tá bom? É isso.